Nessa aula aqui a gente vai resolver alguns exercícios sobre os princípios fundamentais que a gente viu até agora. E esses princípios fundamentais dizem o seguinte, relembrando que se eu tenho A maneiras de fazer uma coisa e B maneiras de fazer outra coisa, então, pelo princípio fundamental da contagem, o PFC, então eu tenho A vezes B maneiras de fazer as duas coisas. E de outra forma, se eu tenho A maneiras de fazer uma coisa e B maneiras de fazer outra coisa, então, pelo princípio aditivo, eu tenho A mais B maneiras de fazer uma das duas coisas. E só para relembrar também, a gente viu que a gente podia adicionar uma terceira frase aqui. Se a gente tivesse A maneiras de fazer uma coisa, B maneiras de fazer outra coisa e C maneiras de fazer ainda uma outra coisa, a gente teria A vezes B vezes C maneiras de fazer as três coisas e A mais B mais C maneiras de fazer uma das três coisas. Então, o que a gente está dizendo aqui é que esses princípios podem ser facilmente generalizados. O primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é um bem simples e a gente quer saber aqui quantas placas de carro existem. E só relembrando, no Brasil, a gente está falando do Brasil, as placas de carro têm 3 letras e elas são seguidas de 4 dígitos. E como que a gente monta as placas? Bem, a gente separa a nossa escolha em etapas, e nas primeiras 4 etapas a gente escolhe nas primeiras 3 etapas a gente escolhe as três letras, e nas outras 4 etapas a gente escolhe os outros 4 dígitos. Então, na primeira etapa, escolhendo a primeira letra, eu tenho exatamente 26 possibilidades, porque as letras incluem o K, o W e o Y, né? Então eu tenho um alfabeto de 26 letras. Para a segunda letra, independente da escolha que eu fiz na primeira, eu também tenho 26 possibilidades, sempre tenho. E na terceira letra também, independente das escolhas que eu fiz para a primeira e para a segunda letra, eu também tenho invariavelmente 26 possibilidades. Para os números funciona da mesma forma, para os dígitos, né? Eu tenho 10 para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro dígito e 10 possibilidades para o quarto dígito. Então, pelo princípio fundamental da contagem, no total eu tenho 26 ao cubo vezes 10 à quarta, que dá aproximadamente 175 milhões de possibilidades. E só de curiosidade aqui, se você quiser ser um pouco chato, na verdade a gente não tem isso tudo de possibilidades, porque segundo a Wikipédia, a gente tem que subtrair desse total de possibilidades os casos em que a gente usa 4 zeros como os números, os dígitos, porque esse final com 4 zeros não é permitido. Então, do total de possibilidades, a gente tem que extrair 26 ao cubo vezes 1, que são os casos em que eu uso a placa terminada em 0000. Isso é só curiosidade, bem, não vai alterar muito o nosso raciocínio, mas o número correto é 26 ao cubo vezes 10 à quarta menos 1, ou seja, o número correto é 26 ao cubo vezes 9.999. Então, esse aqui vai ser o correto igual a 26 ao cubo vezes, separando um pouco, vezes 9.999. Isso segundo a Wikipédia. E o nosso, só para te dar uma recomendação aqui, se eu estiver indo rápido demais, você pausa o vídeo, tenta entender o que eu disse e depois continua. Para o problema 2, eu quero saber quantos telefones de 8 dígitos distintos existem. Você trabalha para a Anatel e alguém te perguntou quantos telefones a gente pode formar usando 8 dígitos distintos. E de novo, para a gente formar um telefone com 8 dígitos distintos, a gente separa o nosso processo em 8 etapas, em cada etapa escolhendo um dígito. Só que diferente do que aconteceu no primeiro caso, para o primeiro dígito, para a primeira etapa, eu realmente tenho 10 escolhas. Agora, como eu escolhi um dos dígitos já para a primeira etapa, para a segunda etapa eu tenho 9 escolhas. E o problema não é esse, né? A questão é a seguinte: independente do dígito que eu escolho na primeira etapa, eu invariavelmente vou ter 9 escolhas para a segunda etapa. Não importa que o número de escolhas mude de uma etapa para outra, o que importa é que a gente sempre saiba quantas escolhas a gente vai ter em cada etapa. E é isso que acontece com a terceira etapa. Independente do que eu escolhi para a primeira e para a segunda etapa, eu vou ter possibilidades diferentes para a terceira etapa, é verdade. Se eu escolher o 1 e o 2 aqui, eu não posso escolher o 1 e o 2 na terceira etapa, mas invariavelmente eu vou ter 8 escolhas na terceira etapa. E da mesma forma eu vou ter 7 escolhas para a quarta etapa. Aqui eu disse 8 escolhas para a terceira etapa, né? 7 para a quarta, 5 para a quinta etapa, 4 escolhas na próxima etapa. Opa, eu esqueci um dígito aqui. 6 escolhas para essa etapa, 5 para essa, 4 para essa e 3 para essa. Então, no total,
eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 possibilidades de formar telefones com 8 dígitos. Você pode fazer essa conta daqui, mas isso não é o mais importante, isso está longe, aliás, de ser importante. E, aliás, deixar o resultado dessa maneira ilustra um pouco melhor como você raciocinou para obter esse resultado daqui, né? Você, para cada etapa, viu quantas possibilidades você tinha para essa etapa, e o total foi o produto de possibilidades para cada etapa. Eu nem fiz essa conta aqui, então eu não sei quanto isso dá, mas a resposta é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 possibilidades. Agora, o terceiro problema é um pouco diferente desse. A gente vai sair desse universo de formar números, e a gente, na verdade, aqui tem uma bandeira com 4 cores, e a única regra aqui, a gente pode repetir cores, mas a única regra aqui é que a gente tem que respeitar que listras adjacentes tem que ter cores distintas, senão, na verdade, eu posso dizer que se eu tivesse a mesma cor em 2 listras, eu teria uma listra só. E, de novo, a gente vai ver o total de possibilidades dividindo nosso processo em etapas. Na primeira etapa eu vou escolher a cor da primeira listra, da listra 1 aqui. Eu vou chamar essa listra de 1, essa de 2, ou melhor, essa listra vai ser a A, essa listra vai ser a B, essa listra vai ser a C e essa listra vai ser a D. Para listrar eu tenho 4 escolhas, já que eu não usei nenhuma cor ainda. Agora, para a listra B, a única coisa que eu não posso fazer ainda, é repetir a cor da listra A, ou seja, eu tenho 3 escolhas para a listra B. 3 escolhas para a lista B. Para a lista C, da mesma forma, eu só tenho que olhar para a lista B e não repetir a cor que tem nela. Então eu tenho 3 escolhas para a lista C. E análogo para a lista D, né? Eu tenho que olhar para a lista C e falar, não posso repetir essa cor. Então no total eu tenho 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 possibilidades de formar bandeiras, dado que eu tenho 4 cores e listras adjacentes têm que ter cores distintas. De novo, não importa que uma etapa influencie a outra, o que importa é que ela sempre influencie da mesma maneira. Então, independente da cor que eu escolhi para a listra A, é verdade, eu vou ter menos cores para a listra B, eu não vou ter 4 cores, mas eu vou ter invariavelmente sempre 3 cores. E agora o quarto problema vai ser bem o mais difícil dessa aula, e é bom adiantar que a próxima aula sobre exercícios de princípio fundamental vão ter problemas um pouco mais difíceis do que esse. Então, para esse problema daqui, a gente quer saber quantos números de 4 algarismos distintos existem. E lembrando que nesse caso não vale um número começando com algarismo 0. E como que a gente vai fazer isso? De novo, a gente vai ver quantas escolhas a gente tem para cada etapa aqui. Mas aqui vai acontecer, nesse caso aqui vai acontecer uma coisa um pouco chata, né? Imagina que eu escolhi começar pelo último dígito, então eu vou escolher qual vai ser o último algarismo. Para o último algarismo eu tenho 10 escolhas, já que eu não escolhi nenhum algarismo ainda. Agora, para o penúltimo algarismo eu tenho 9 escolhas, já que eu não posso repetir o último algarismo. E, aparentemente, independente da escolha que eu fiz para o último e para o penúltimo algarismo, eu vou ter 8 escolhas para essa etapa daqui, para o antepenúltimo ou segundo algarismo. E para o primeiro algarismo, não é verdade que eu tenho 7 escolhas. Porque, olha bem, e aqui vai acontecer uma coisa que não aconteceu em nenhum dos casos anteriores. Se eu escolhi o 0 em alguma dessas etapas aqui, eu não posso escolher o 0. Desculpa, se eu escolhi o 0 em alguma dessas etapas, então é verdade, eu tenho 7 escolhas. Eu tenho 7 escolhas de dígito para o primeiro algarismo. Agora, se eu não escolhi o 0, então sobraram realmente 7 escolhas para a primeira etapa, mas uma delas é o 0, então não vale. Então, na verdade, eu teria 6 escolhas. Ou seja, dependendo do algarismo que eu botei, o número de escolhas que eu tenho para a primeira etapa é diferente. E quando acontece isso, quando você não pode garantir quantas escolhas você tem em uma determinada etapa, você tem que dividir os seus problemas em casos. Então, na solução 1, que eu vou dar outra solução depois, eu vou ter que dividir o problema em 2 casos. No caso 1, o 0 aparece. Então, o 0 aparece em algum lugar, e os lugares em que ele pode aparecer são a segunda casa, a terceira casa ou a quarta casa. E na verdade, esse caso tem 3 subcasos, né? O 0 pode aparecer aqui, o 0 pode aparecer na terceira casa, e o 0 pode aparecer, finalmente, na quarta casa. E uma das coisas que você tem que começar a perceber, uma sensibilidade que você tem que começar até que é verdade, eu dividi o meu caso 1 em 3 casos, em 3 subcasos, mas eu não preciso calcular o segundo e terceiro caso, porque cada subcaso desses aqui tem a mesma
tem a mesma quantidade de possibilidades. Só para você ver, como eu já escolhi o 0, vou começar a escolher no último dígito. Então, para o último dígito eu posso escolher os algarismos de 1 a 9, então eu tenho 9 escolhas. Para o penúltimo dígito eu tenho, para a penúltima casa, eu tenho 8 escolhas, e para a primeira casa eu tenho 7 escolhas. E vai ser da mesma forma para esse caso aqui, né? Eu tenho 9 aqui, 8 escolhas nessa etapa e 7 escolhas nessa etapa. E da mesma forma eu tenho 9 escolhas nessa etapa, 8 nessa etapa e 7 nessa etapa. Então, no caso 1, eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 vezes 3 possibilidades, né? 3 porque são 9 vezes 8 vezes 7 aqui, 9 vezes 8 vezes 7 aqui, 9 vezes 8 vezes 7 aqui. E para o caso 2, então vai ser o caso em que 0 não aparece. O 0 não aparece. E esse caso, felizmente, não tem subcaso, né? Eu vou ter que escolher o meu algarismo em cada etapa, mas eu não preciso mais me preocupar se o algarismo 0 aparece aqui, porque ele não aparece em nenhum lugar. Então, para o último dígito eu tenho não 10, mas 9 escolhas, porque o 0 já saiu da jogada. O 0 não é um algarismo que eu posso escolher em nenhuma etapa, porque ele não aparece. Para essa casa daqui, para a terceira casa, eu tenho 8 possibilidades, porque eu não posso repetir o algarismo da última. Para essa casa eu tenho 7 possibilidades, e para essa casa eu tenho 6 possibilidades. Talvez eu esteja falando rápido demais, me desculpa se eu estou falando rápido demais, mas você sempre tem a possibilidade de pausar o vídeo, né? Então, nesse caso, eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 possibilidades. E no total, então no total, que é o caso 1 mais o caso 2, e eu estou aqui meio às escondidas usando o princípio aditivo, né? Eu tenho A maneira de fazer uma coisa, que é escrever um número de 4 algarismos usando o 0, e B maneiras de fazer outra coisa, que é escrever um número de 4 algarismos sem usar o 0, e eu sei que para fazer uma coisa ou outra, ou seja, para escrever um número de 4 algarismos distintos de qualquer maneira, eu tenho a soma das duas coisas. Eu tenho A mais B possibilidades, que no caso vai dar... Veja que eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 nos dois casos. Então eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 vezes, por causa do caso 1, 3, e por causa do caso 2, 6 possibilidades. Uma outra forma de pôr isso é 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aqui eu estou botando os maiores números antes, né? Esse 3 mais 6 dá 9, ele foi para cá. Então o total de números de 4 algarismos distintos é 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Eu também não vou fazer essa conta. Agora, uma outra solução é a solução 2, que eu só vou fazer aqui para ilustrar uma coisa que eu queria mostrar. É o seguinte, em vez de eu começar escolhendo, então eu tenho 4 etapas, e em vez de eu começar escolhendo qual vai ser o algarismo da última casa, eu vou começar escolhendo qual vai ser o algarismo da primeira casa. E eu sei que eu não posso escolher o 0, então eu tenho um conjunto com 10 algarismos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e nessa etapa daqui eu não posso escolher o 0, então eu vou escolher um dos 9 algarismos que eu posso escolher, os algarismos de 1 a 9. Então eu tenho 9 escolhas para escolher um algarismo para essa primeira etapa daqui. Agora, para essa segunda etapa daqui, eu não tenho 8, eu também tenho 9, porque eu tenho os 8 que sobraram da primeira etapa, mais o 0. Então eu tenho, nesse caso, 9 possibilidades. O 0 mais os 8 que sobraram da primeira etapa, mais o número que eu não escolhi na primeira etapa e que não era 0. Para a terceira etapa, bem, dos 10 algarismos que eu tinha, eu já escolhi 2 deles, não importa se eu já escolhi o 0 ou não, eu tenho 8 possibilidades para escolher um número para a terceira etapa, para a terceira casa. E finalmente, para a última etapa, como eu já escolhi 3 algarismos, eu tenho 7 possibilidades para a última casa. Isso dá um total de 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 possibilidades. E como você pode ver, de uma maneira ou de outra, eu obtive 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 possibilidades para escrever números de 4 algarismos distintos. E o que eu queria mostrar aqui, o que esse exemplo mostra, é que uma coisa que a gente tem que mais ou menos começar a ter é que, em alguns casos, a ordem em que eu faço as escolhas pode facilitar ou dificultar, né, o problema, né? Então, se eu tivesse desde o início começado a escolher pela primeira casa, eu não teria que dividir meu problema em casas e eu resolveria ele de uma vez só. Agora, como eu quis, por acaso, e isso de repente podia ser até melhor, começar escolhendo pela última casa, eu tive que dividir meus problemas em casas. Eu tive que dividir ele no caso em que o 0 aparecia e no caso em que o 0 não aparecia. Então, o que a gente tem que extrair aqui dessa aula, além do que aconteceu nos outros problemas, é que em alguns casos a ordem que eu faço as escolhas, a ordem que eu escolho realizar cada etapa pode facilitar ou, claro, dificultar o meu problema.